Boa noite, amado. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Eu gostaria de dizer que eu e Dani estamos com muita saudade de vocês. Esperamos realmente, todo o coração, em breve, estarmos juntos. E, bom, gostaria de nessa noite compartilhar com vocês mais uma mensagem. Espero muito que essa mensagem abençoe o teu coração. Nos próximos minutos nós vamos falar aqui da palavra revelada de Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu começo te fazendo essa pergunta, né? Onde está a vida? Não sei se você já se perguntou isso alguma vez, mas eu gostaria de começar dizendo que um tempo atrás eu estava conversando com um grande amigo meu e a gente estava conversando naquele dia qual era o motivo de Jesus ter vindo ao mundo. Talvez você possa responder essa pergunta de várias maneiras, mas naquele dia um verso iluminou muito o nosso coração. Está lá em João 10, na parte B do verso 10, que diz o seguinte: Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Talvez você possa se perguntar, mas por que eu preciso dessa vida? Bom, para responder também essa pergunta, você conhece a história lá em Gênesis, lá no Éden, lá em Gênesis, no capítulo 3, você conhece a história. Deus, quando ele criou o homem, ele criou um homem perfeito, Adão e Eva. Quando ele criou, ele falou: o homem é muito bom. Todas as coisas da criação, Deus falava que era bom, mas o homem, quando ele fez o homem, ele falou: e isso é muito bom. Bom, você conhece a história. Deus já tinha dado apenas uma ordem para ele, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente eles morreriam. Em seguida, a serpente entrou em cena. Adão, enganado pela serpente, aliás, Eva, enganada pela serpente, comeu e deu a Adão, e os dois comeram. Dali em diante, os olhos deles se abriram, eles reconheceram que estavam nus e tiveram medo quando ouviram a voz de Deus e se esconderam. É interessante notar que uma das primeiras consequências de Adão e Eva terem comido do fruto, ou seja, eles terem morrido, é que eles perceberam a sua condição diante de Deus. Engraçado que antes eles tinham uma visão apenas exclusiva com os olhos espirituais de quem eles eram. Mas naquele momento, o que de cara brotou dos olhos dele? A condição humana, insuficiência. E ali gerou medo e eles se esconderam de Deus. E é interessante que ali a gente começa a reparar que qual foi a perda, qual foi a morte que Adão e Eva tiveram? Porque não foi fisicamente, eles não morreram naquele exato momento. Eles ainda viveram tantos anos na Terra e depois eles vieram morrer. E Deus estava falando ali o que? Da morte espiritual. E aí, logo depois disso acontecer, olha o que Deus declara lá no verso 17 de Gênesis capítulo 3. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Amigo, amado, pare para refletir comigo. Veja que, na verdade, a terra ela recebeu uma maldição por causa das consequências da atitude que Adão e Eva tiveram naquele jardim. Perceba que qual era o estado que eles teriam pela frente? Era um estado de soberania, de domínio, de paz? Pelo contrário, né? Era um estado de suor. Você vê, Adão foi criado por Deus soberano, ele deveria dominar. Ele vivia dependente de Deus. Daquele momento agora, ele teria que viver dependente do seu próprio braço para tirar da terra o seu sustento. De uma vida de soberano, de dominador, passou a viver agora uma vida de cansaço, de fadiga, ter que tirar da terra até que da terra ele voltasse porque ele era pó. E aí, nesse contexto, gostaria que você tivesse esse entendimento agora, para ler novamente esse verso. Lá em João 10, na parte B, diz o seguinte: Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância. E eu coloquei aqui de propósito que essa vida no original, essa palavra, não é bios, que é a vida natural, mas zoe. Zoe significa a vida do próprio Deus, a vida que Adão e Eva perderam naquele dia no jardim. Então, se a gente pudesse reescrever esse verso, ele ficaria o seguinte: Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a vida do próprio Deus e a tenham em abundância.
Amém, amado. Não sei se isso fala ao seu coração, mas fala muito ao meu coração. A gente, claro que isso é algo que Jesus nos transmite todos os dias. Ele disse: eu sou o pão da vida, quem comer desse pão viverá para sempre. Lá em João, no capítulo 1, né, João disse que ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Está falando quem? Jesus é a vida. E claro que as descobertas da consequência dessa vida em nós é algo para a vida inteira. Nós vamos sempre estar aprendendo quais são as consequências da vida de Deus em nós novamente. O que essa vida era capaz de fazer por nós, pelo nosso corpo, pela nossa vida, enfim, da transformação que ela fez e continuará fazendo dia após dia. E é por isso também que eu gosto muito daquela passagem lá em 1 de Coríntios, que Paulo vai dizer o seguinte: assim como nós trouxemos a imagem do que era terreno, assim também traremos a imagem do que é celestial. Então está querendo dizer o seguinte, que o ser humano, quando ele nasce nesse mundo, todos eles nascem com essa herança de Adão, ele nasce separado dessa vida. E aí, obviamente, ele vai trazer a imagem dessa vida nesse mundo. Porém, no momento que Jesus entra na vida da pessoa, a pessoa abre o coração dela, o Espírito Santo ilumina e ela entende que Jesus é o Salvador da vida dela. E aí agora ela vai começar a refletir a imagem do homem celestial, da vida agora de Deus que veio e se instalou naquele homem através do Espírito Santo. Você entende isso, amado? Isso é tão precioso, isso é maravilhoso. É por isso que a gente sabe, a gente ouve muito nosso pastor pregando, o pastor Hélio, o pastor Rodrigo, que a nossa vida ela sempre vai ser de dentro para fora. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você não esteja gostando lá de fora, ok, todos nós temos coisas a melhorar, mas entenda a importância agora que Deus trabalha sempre da gente, o que? No nosso homem interior. Ele já está lá, o Espírito ele já se instalou em você. E essa vida agora, ela de dentro para fora, ela começa a mudar a nossa forma de enxergar. A verdade entra, as trevas, o que acontece? Ela tem que sair, porque chegou a iluminação. Amém? E agora eu quero que perceba algo que vai te abençoar bastante. Estava fazendo um estudo uma vez, eu cheguei aqui nesse verso em Efésios capítulo 5, que diz o seguinte: Paulo falou: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos entorneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Você veja que eu coloquei até de propósito em destaque ali, porque os dias são maus. Eu estava estudando essa palavra maus ali, que em outras traduções é maligno, os dias são malignos ou os dias são maus. Essa palavra ali no original grego ela é poneros. E poneros ela tem um sentido de mal realmente, mas eu fui estudar o significado de poneros. Você sabia que o primeiro significado de poneros não é mal ou maus ou maligno. E o primeiro significado de poneros é o seguinte: uma vida cheia de trabalho, de ocupação, aborrecimentos, fadigas, cansaço, tomado de afazeres, cheio de aborrecimentos com as coisas desse mundo. Perceba que retrato dessa vida, né? O Paulo vai dizer o seguinte: remindo o tempo, porque os dias nesse mundo, ele tende a uma vida de quê? De cansaço. Isso é um retrato da maldição que Adão recebeu lá no Éden, porque ele desobedeceu a Deus e perdeu a vida de Deus. Mas Paulo fala em contraste: por esta razão, nós que fomos iluminados, procurai não te torneis insensatos, ou seja, não vive uma vida agora como todo mundo vive, achando que as coisas naturais é a nossa vida, que nós vemos ao nosso redor o que vale. Não, pelo contrário, procure agora, você que foi já iluminado, procure compreender qual é a vontade do Senhor. Nós sabemos que a vontade de Deus ela é muito clara. A vontade de Deus é o Filho, é Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Isso é muito maravilhoso, que Deus ele se fez carne, ele mesmo veio a esse mundo. Jesus esvaziou da sua glória, veio como Filho, para que agora ele pudesse ser a fonte dessa vida, aquele que vem ao mundo da vida e nos ilumina. Isso é maravilhoso. E eu digo isso porque, sabe, é muito fácil às vezes, mesmo nós que somos iluminados, muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e nós começamos a ver o mundo, de repente, e aí a gente começa às vezes a sentir-se atraído por aquele mundo e começa a tirar conclusões naturais. E às vezes você pode estar pensando, mas sei lá, um dia você vê um carro na rua e você pensa assim, aquilo ali é uma vida de verdade, olha só, um dia que tiver aquele carro, aí sim eu vou viver. Ou muitas vezes, não sei, você está no seu trabalho, você vê o teu chefe lá numa sala,
grande, uma sala maior, ele parece que está o dia todo sem fazer nada, e você tendo que trabalhar ali dia após dia, tendo que dar o suor ali para o que você está fazendo no seu serviço, e você pensa, um dia eu vou ter a vaga dele, não é possível, isso sim que é uma vida de verdade. E nós caímos nessas conclusões naturais, que a vida sempre está do lado de fora. A vida sempre está numa casa maior, ou numa viagem, ou em qualquer outra coisa. E amado, eu queria te dizer essa noite que existe um homem nessa terra, que a Bíblia ela não esconde nada. Esse homem, a Bíblia vai dizer que ele foi o homem mais rico que existiu e que existirá nesse mundo. O homem que ele teve tudo que um dia o coração dele pôde sonhar. Ele teve riquezas, ouro, prata, ele teve roupas, ele teve mulheres, teve mais de 1000 mulheres, 700 concubinas. E a história desse homem está descrita no livro lá de Eclesiastes. E eu gostaria de, por esses próximos minutos que nós tivemos agora, compartilhar um pouquinho das declarações que Salomão ele deu. E eu acho que Salomão é uma grande figura para a gente poder entender a vida dele. Porque se tem alguém nesse mundo que pode usufruir de tudo que ele um dia sonhou, é esse homem. E ele pode nos dizer um pouco o que de fato aquilo trouxe de alegria e para o coração dele. Então, trazendo aqui na tela, lá em Eclesiastes 2, no capítulo 10 e 11, no iníciozinho de Eclesiastes diz o seguinte, Salomão que está falando: eu não me neguei em nada que meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Verso 11, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito que se faz debaixo do sol. Você veja que declaração forte, né? Isso aqui não parece uma declaração de uma pessoa feliz. Pelo contrário. Olha isso aqui no verso 22 do capítulo 2. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade que ele trabalha debaixo do sol? Amado, se alguém pudesse nos dizer, alguém que teve tudo que poderia imaginar, e a gente pode tirar uma conclusão bem clara, que tudo que ele pôde desfrutar da vida dele não foi capaz de dar a Salomão uma vida de alegria, uma vida que ele esperava. E eu acho interessante que Salomão, no final do livro de Eclesiastes, depois ele dizer tantas outras coisas no livro, é um livro até bem legal, aconselho você a ler, mas ele diz no final do livro dele uma conclusão de tudo que ele meditou durante a vida dele. Ele chegou a uma única conclusão e disse: isso sim é válido para o homem. E está lá em Eclesiastes 12, no verso 13, ele diz o seguinte: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso sim é essencial para o homem. Aleluia. Você vê que o homem que teve tudo nesse mundo, ele chegou a uma conclusão: amado, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Se a gente pudesse trazer esse versículo hoje para o contexto da cruz, da graça e do que Jesus fez, viva debaixo do governo de Deus, da sua vontade. E a sua vontade é Jesus Cristo. A sua vontade é a gente ouvir, ver. Jesus disse: todo aquele que ouve o Filho e vê e nele crê, esse sim é feliz, esse sim tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida, ele não será julgado, porque ele já encontrou tudo aquilo que ele precisava para viver. Aleluia. Jesus, sabe, amado, é o farol, é aquele que... E eu estou frisando muito nisso, porque às vezes a gente começa a, de repente, viver uma vida voltada para a religiosidade, como se a gente estivesse fazendo várias coisas para Deus, enquanto que o contexto do Evangelho nunca foi o homem fazendo para Deus, é sempre o contrário. É o que Deus fez, o que Deus tem feito e tem alcançado o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que ele foi e deu, para que agora como resposta, como consequência de uma ação de Deus, todo aquele que nele crê tenha vida eterna, seja vivo em paz. Tudo aquilo que, sabe, as obras de Deus, assim como a criação foi concluída desde o início, ele diz lá em Hebreus capítulo 4, que o homem agora ele tem que entrar nesse descanso. Então esse é um esforço que eu e você agora, saber que Deus, se ele não poupou nem a Jesus, ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Vamos agora descansar, sabendo que, claro, temos sonhos nesse mundo, isso é de Deus, temos coisas para conquistar, mas não podemos perder o foco, aquilo que é essencial. Jesus mesmo disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele é a nossa justiça.
Justiça de Deus nós somos em Cristo Jesus. Justiça não é algo que nós fazemos, mas é uma posição que Ele nos colocou. E tudo mais vos será acrescentado. Amém? Bom, e aí eu gostaria de ler mais alguns versos contigo. Por exemplo, lá em João 14, no verso 18 a 20, diz o seguinte: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Verso 19: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Veja o que Jesus disse aqui: porque eu vivo, da mesma forma vós vivereis. Você percebe esse link da vida de Jesus com a nossa vida? É tão interessante que Jesus nem simplesmente ele veio nos dar vida. Ele mesmo é a vida em nós. E porque Ele está vivo hoje, nós podemos saber que nós também estamos vivos nele. Amém, amado? Aleluia. Olha no João 5, 39 e 40, diz o seguinte: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Olha o verso 40. Contudo, vós não quereis vir a mim para ter vida. E aqui Jesus está dando uma declaração na época aos fariseus, que eram grandes mestres da lei, conheciam as Escrituras, mas eles não estavam enxergando Jesus, não criam em Jesus. E tudo que tinha sido feito era para... Todas as Escrituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Eles não enxergavam exatamente que ali estava ali o autor das Escrituras, aquele que tinha feito tudo. Isso fala também muito ao meu coração. Você sabe que um dia eu estava vendo... Aliás, quando eu estava viajando, uma vez que eu fui com a Dani, a gente foi um sonho que a gente tinha há muito tempo. A gente foi para Orlando, e bom, lá onde ficam os parques da Disney. E um dos parques, nos dias que nós estávamos passeando lá, os parques da Disney, eu vi uma cena que Deus usou para falar muito ao meu coração. Eu estava entrando no parque e nisso eu vi um casal que estava próximo da gente, uma criança mais ou menos de uns 4 ou 5 anos, um menino, estava todo feliz. E o pai entregou para aquele menino um mapa daquele parque. Então o menino estava lendo o mapa, todo feliz, só que de repente bateu um vento muito forte e aquele mapa voou e foi embora. E nisso a criança começou a chorar, espernear, ficou muito triste. E aí o pai do menino falou: fulano, falou o nome do menino que eu já não lembro, falou assim: cara, você está chorando por causa do mapa? Cara, você está com o parque da Disney à sua frente. Por que você está chorando por causa do mapa, algo que não tem valor? Você está com a realidade aqui. E aquele dia Deus usou aquela cena para falar no meu coração que, diante de tudo que aquele menino tinha, a realidade daquele parque, para ele, naquele momento, aquele mapa estava falando mais alto. Mas por que tudo isso? Porque faltava algo muito importante que aquela criança de ter 4 anos, 5 anos, ela não tinha. E algo que eu e você temos, que nós podemos entender e discernir dessa maneira. Aquela menina ela não tinha maturidade. E isso é uma das coisas que Deus ele sempre está trabalhando no nosso coração, nos revelando. Você vê quando Paulo ele vai falar com o povo de Gálatas, o povo de Coríntios, ele falava assim: olha, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós, até que vocês parem de repente de viver uma vida infantil e comecem a crescer agora na revelação de quem Jesus é. E isso é algo que todos nós aqui hoje nós precisamos entender. Que tudo já nos foi dado em Cristo Jesus, a vida já está em nós, é o Espírito Santo, nós já temos a plenitude que hoje vive em nós. Deus não vai nos amar mais do que Ele já nos ama hoje, do que Ele sempre nos amou, mas é que à medida que nós precisamos entender essas revelações e tomar posse disso, isso é algo que acontece, que Ele é progressivo. Amém? Bom, e aí, eu falando aqui, olha o que diz lá em Gálatas 2,19, Paulo está falando justamente o contexto aqui do povo de Gálatas. Eles tinham recebido a Jesus, porém eles viviam uma vida ainda voltada para tentar completar a vida de Deus com as próprias obras. E Paulo fala assim para eles: olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Isso significa que o nosso viver com Deus agora, que nós estamos em Cristo Jesus, ele não pode ser mais baseado, como estava comentando aqui, pelo lado de fora. É uma vida que ele começa de dentro para fora. Jesus ele veio, e olha como é que ele diz aqui, olha a ordem: eu morri para a lei para viver para Deus. Você vê, a ordem agora não é mais baseada em regras, não é mais baseada em coisas externas. Não, claro, nós temos uma vida com a qual Deus está nos aperfeiçoando o nosso comportamento. Isso depende de uma transformação de mente, uma metanoia. E a metanoia hoje é a gente aprender a viver
externamente aquilo que nós já tornamos por dentro. O homem espiritual, o homem celestial. Isso é um processo. Mas eu falo isso porque essa maturidade ela precisa acontecer na nossa vida. Isso é maravilhoso a gente saber isso, pá. Isso a gente tem que encher o seu coração de esperança. E saber que a vereda dos justos é como a luz da aurora, ela vai brilhando cada dia mais. Até que todos nós chegamos à unidade da fé, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Isso sim é um processo. Mas eu quero que você entenda hoje nessa noite, que nós já somos completos, nós já somos perfeitos, mas precisamos agora avançar para essa plenitude, essa perfeição, que é o nosso alvo, é Jesus Cristo. E aí eu gostaria de trazer aqui, olha o que Paulo falou aqui para a igreja de Gálatas, porque é muito importante a gente entender isso. Como é que a nossa vida agora ela cresce com Cristo Jesus, em Cristo Jesus? Como é que essa vida ela se desenvolve? Olha o que diz o seguinte, Gálatas 3, eu vou ler na versão A Mensagem, que ela é muito boa. Ela diz o seguinte, Gálatas 3, de 2 a 5. Permita-me perguntar, como começou a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço próprio para agradar a Deus ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? Se vocês pretendem continuar com essa loucura, é preciso perder o juízo para pensar que é possível completar, por esforço próprio, aquilo que foi iniciado por Deus. Se vocês não foram capazes o bastante para começar a obra de Deus, acham que podem aperfeiçoá-la? Responda-me, será que Deus os presenteia com a sua presença, com seu Espírito Santo, que realizou em vocês o que jamais conseguiriam fazer por esforço próprio? Ele fez tudo isso por causa do esforço de vocês ou porque vocês confiaram a Ele esse trabalho? Você vê? Paulo ele vai dizer, em outras versões, insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou, quem vos fascinou? Não foi mediante os seus próprios olhos que Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Ou seja, a vida de vocês agora não está mais baseada naquilo que está do lado de fora, mas é uma vida agora que ela começa dentro, é no homem interior. É lá onde Deus ele fala no nosso coração, onde a palavra ela é vivificada. Isso é uma vida de dentro para fora. Isso é maravilhoso, amado, a gente ter esse entendimento. Amém? E aí eu termino aqui com essa frase que diz o seguinte, o que faz o motor girar da nova criatura é apenas isso, a fé em Jesus Cristo. É por isso que a gente sempre está aqui, trazendo uma mensagem ao seu coração, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a mensagem sobre Cristo, tudo o que Ele fez, o que Ele já concluiu na nossa vida, quem nós somos nele, nossa identidade, segundo Ele é, nós somos nesse mundo. E tudo quando a gente ouve isso, e olha, mano, isso é um alimento, é dia a dia, a gente está essa comunhão, sabe, amado? A nossa fé ela desenvolve, ela cresce, e nunca mais, você pode ter certeza disso. À medida que essa mensagem ela vai entrando no nosso coração, essa semente incorruptível, sabe? Todos os medos, tudo aquilo que talvez nós estamos passando por um momento muito louco agora, mas você está enchendo o teu coração, e eu tenho certeza disso, amado, que as notícias lá de fora elas nunca serão maiores do que aquilo que já foi feito, porque isso é a realidade. A verdade é Jesus Cristo. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras, Jesus disse, jamais irão passar. Então você pode hoje descansar o seu coração. E Paulo ele fala lá em Coríntios, contemplando como por espelho a glória do Senhor, olhando para Cristo Jesus, o que acontece? Nós somos transformados de glória em glória nessa própria imagem. Contemplando por espelho, o que faz? Quando a gente vê Jesus, o que o Espírito Santo trabalha no nosso coração? Ele gera essa vida que nós podemos ter certeza, que nos enche dessa paz. É uma paz que não tem explicação, ela vai além do nosso entendimento. Mas saiba que tudo isso, amado, já te foi dado. E é por isso que é importante a gente entender que a nossa fé, ela é como se fosse aquele braço que vai lá, abre a geladeira, vai lá e pega aquilo que você precisa nesse momento. E é isso que o Espírito Santo quer. A Bíblia diz que nós não recebemos o espírito desse mundo, um espírito que escraviza, um espírito que deixa as pessoas presas, mas o espírito que vem de Deus para que saibamos o que por Ele já nos foi dado gratuitamente. Eu quero dizer, onde que está a vida? Por que nós precisamos dessa vida? A vida está em Cristo Jesus. Nós precisamos dela, porque o homem foi criado para viver essa vida, a vida que vem de Deus. E Ele tem prazer em te dar gratuitamente. Amém, amado? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Nosso coração sempre nos alegra, sempre queima por saber que nós somos amados completamente. Saber que Tu nos ama, meu Pai. Aleluia. A Bíblia diz que com o mesmo amor que ama Jesus, você nos ama. Olha que coisa maravilhosa.
Pai, muito obrigado. Saber que nós estamos vivos, cheios da vida de Deus, Pai. Isso é uma vida que começa, sabe, Pai, de hoje para a eternidade, Senhor. Nossa vida é a vida do próprio Jesus. Assim como Ele vive, nós também vivemos, Senhor. Pai, eu oro por agora quem está em casa agora, quem está ouvindo essa mensagem, seja o dia que for, Pai. Ilumina o coração, Pai, dessa pessoa, para que ela entenda, Pai, que ela é amada, que ela já tem tudo em Cristo Jesus, para ela tirar os olhos desse mundo, meu Pai, e colocar os olhos lá no alto, onde Cristo está sentado, e ela entenda que ela também está sentada com Cristo Jesus, na posição de descanso. Podemos descansar, porque na cruz Jesus gritou, tetelestai, e está consumado. Aleluia. Amém, amado. Te amo. Espero que essa mensagem tenha abençoado o seu coração. Fique em paz. Até mais.